Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula falando sobre os grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, dar um foco maior sobre esse conflito histórico do nosso país tão importante. E lembrando que os nossos assuntos aqui da nossa aula de realidade brasileira estão presentes aí no tópico do Concurso Nacional Unificado. Estamos ainda no tópico Formação do Brasil Contemporâneo, da Independência à República, e essa é a nossa quinta aula. Então confere a aula 1, 2, 3, 4, que estão excelentes para te ajudar a trilhar os passos do sucesso aí rumo à sua aprovação. Então, sem mais firulas e sem rodeios, que é assim que é a nossa aula, vamos direto ao ponto e vamos começar. Vem comigo. Nesta aula, vamos focar na Guerra do Paraguai. Isso você já sabe. O conflito armado mais longo e um dos mais sangrentos da América do Sul, não só do Brasil. Vamos compreender as causas, o desenvolvimento e as consequências dessa guerra para o Brasil e para também os demais países envolvidos. Vamos lá. A Guerra do Paraguai, também conhecido como Guerra da Tríplice Aliança, foi um conflito complexo e com raízes em disputas territoriais, influências políticas na Bacia da Prata. A guerra foi desencadeada pela intervenção brasileira nos governos do Uruguai e da Argentina, o que desagradou muito o Paraguai, liderado na época pelo ditador Francisco Solano Lopes. O Paraguai, uma nação melhor em comparação com seus vizinhos, se opôs muito forte à influência brasileira ali naquela região. Então, em resposta a essas ações brasileiras, as forças paraguaias invadiram o território do atual Mato Grosso do Sul. Você sabia que começou lá? Pois é, lá foi dado início ao conflito armado. Esse início de guerra mostrou que as relações de poder na América do Sul eram muito voláteis e que o equilíbrio da região era delicado. As ações do Paraguai contra o Brasil foram o estopim para uma guerra que envolveria vários outros países e teria repercussões duradouras. Bom, vamos discutir como o conflito se desenrolou e como ele foi conduzido pelos países da Tríplice Aliança. Após a invasão paraguaia no território brasileiro, o Brasil formou a Tríplice Aliança com a Argentina e com o Uruguai, consolidando um bloco contra o Paraguai. Entenda, o conflito se estendeu entre 1864 a 1870 e foi caracterizado por uma série de batalhas intensas e muito sangrentas. As forças da Tríplice Aliança eventualmente conseguiram repelir as forças paraguaias, mas não sem sofrer pesadas perdas e desgastes. O Brasil estava determinado a levar a guerra até o fim, continuando a campanha mesmo após os aliados terem alcançado seus objetivos principais. Então a guerra continuou até a morte de Solano Lopes em 1870, quando ele foi finalmente capturado e morto, marcando o fim do conflito. Bom, a Guerra do Paraguai foi um conflito devastador que teve um impacto significativo em todos os países envolvidos, especialmente para o Paraguai, que sofreu enormes perdas humanas e principalmente territoriais. Para o Brasil, mesmo que tenha saído vitorioso, a guerra trouxe consequências muito profundas que discutiremos agora no restante da nossa aula. E vamos abordar também o impacto do pós-guerra na sociedade e na política brasileira. Bom, embora o Brasil tenha emergido como um vencedor militar da Guerra do Paraguai, a vitória veio com um custo muito grande. O conflito teve consequências econômicas severas e aumentou muito as dívidas do Império, desencadeando um período muito forte de crise financeira. E, além disso, a guerra impactou muito forte a sociedade brasileira com a perda de milhares de vidas e o retorno de veteranos que se encontraram em um país que pouco tinham a oferecer, em termos de suporte ou reconhecimento. Bom, a Guerra do Paraguai também teve implicações significativas nas questões sociais do Brasil, tá? Especialmente na questão da escravatura. Soldados negros e pardos que lutaram na guerra começaram a reivindicar direitos e liberdades, alimentando muito o movimento abolicionista, que já ganhava muita força ali naquela época. A participação de escravizados no conflito, muitas das vezes prometidos a liberdade em troca de serviço, plantou as sementes da abolição da escravidão em 1888. A Guerra do Paraguai marcou um ponto de virada para o Brasil. O conflito não apenas transformou a política externa e a estrutura militar do país, mas também agiu como um catalisador para mudanças sociais que eventualmente levariam ao fim do Império. As lições tiradas desse período doloroso da história sul-americana continuam a ressoar até os dias de hoje, lembrando-nos que
da importância da diplomacia e da cooperação entre as nações. Bom, assim estamos finalizando a nossa análise sobre a Guerra do Paraguai. Espero que esta aula tenha oferecido insights valiosos sobre um dos capítulos mais críticos da nossa história e sobre como eventos passados podem moldar o futuro de uma nação. Continuem se aprofundando aqui nos seus conhecimentos e até a nossa próxima aula, onde abordaremos a crise do Império, já dando as boas-vindas ali à nova República. Lembre-se, essas são aulas dedicadas ao Concurso Nacional Unificado do assunto de realidade, da disciplina de realidade brasileira. E antes de encerrar, quero que vocês respondam com confiança a questão que eu vou deixar agora, para no final do vídeo nós comentarmos juntos sobre a resposta certa e as respostas erradas, tá bom? Então, sobre a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. É correto afirmar que, olha lá, hein? Nossa aula foi sobre a Guerra do Paraguai. Se errar, tem que voltar ao vídeo e assistir a aula toda de novo. Vamos lá para caprichar. Bom, vamos agora comentar a resposta correta, que é a letra C. A Tríplice Aliança foi formada assim por Brasil, Argentina e Uruguai e foi uma coalizão militar que se opôs ao Paraguai após a invasão do atual Mato Grosso do Sul. Vamos revisar essa resposta e dar uma conferida nas demais porque estavam erradas. A Guerra do Paraguai iniciou-se após a invasão do Paraguai no território que hoje a gente conhece como estado do Mato Grosso do Sul. Começou lá, lembre-se. E a Tríplice Aliança foi formada em resposta a essa agressão, a essa invasão. A alternativa A é incorreta, pois o conflito foi motivado por uma série de fatores políticos e territoriais, envolvendo todos os países da região do Prata. A alternativa B é incorreta também, já que o conflito acabou por acelerar o debate sobre o abolicionismo no Brasil. A alternativa D é falsa, porque a guerra teve um grande impacto na sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito às consequências sociais e econômicas pós-guerra. E a letra E está também errada, porque no final do conflito foi o Paraguai que sofreu grandes perdas territoriais. Ok? Então encerramos aqui a nossa quinta aula de realidade brasileira e te convido para a próxima aula sobre a crise do Império. Até lá!